natural que um jovem, ao ser contrariado, feche a cara e trata as pessoas com grosseria e cinismo. Aliás, atualmente, os memes que caracterizam o jovem contemporâneo é o deboche. Quem nunca presenciou, vivenciou, ou até mesmo você, jovem que ouve esse podcast, praticou uma situação parecida. Professores, psicólogos, governos e tutores possuem uma grande dificuldade em lidar e também tratar com as frustrações dos jovens da pós-modernidade. Um dos principais desafios do mundo atual é contribuir com a formação de adultos emocionalmente e psicologicamente saudáveis. A juventude pode ser um período dolorido e traumático para o jovem contemporâneo. Preocupações com relacionamento familiar, estudos, faculdades, trabalho, medos e questões hormonais são apenas algumas das preocupações que passam a fazer parte da vida de um jovem. E não podemos esquecer do bombardeio de informações diárias que esse jovem recebe, o que afeta principalmente sua formação de caráter e também cultural. Nesse período, o jovem constrói sua identidade e os desafios são vistos aí como provas que ele precisa superar para demonstrar para os outros e para si mesmo que é um vencedor. Então, ser popular no colégio, arrumar uma namorada ou um namorado, entrar na faculdade são situações vistas pelos jovens como provas que separam os vencedores dos perdedores. E o medo de fracassar em algumas delas é uma fonte de angústias e de sofrimento. A intensidade com que o adolescente, o jovem, vivencia cada problema e as mudanças físicas e psicológicas dessa fase pode gerar uma carga excessiva de estresse. Sintomas como tristeza, desânimo, ansiedade, isolamento e até depressão passam a ser encarados como coisas da idade. Porém, é um fator que devemos ficar atento, principalmente você que lida com jovens. E principalmente os jovens também, que precisam ficar cientes dessas informações e dessas dificuldades e desses desafios. Meu nome é Lineker e este é o podcast Guerras Culturais. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. O dilema, no entanto, pode ser amenizado se os próprios jovens aprenderem e também compreenderem as tradições culturais que os cercam. Assim, buscando diariamente entender os reais motivos de uma ação e também com o objetivo de minimizá-los. Em que a Bíblia pode ajudar o jovem a entender este cenário? A Bíblia dá um valor para o jovem que talvez ele não saiba qual é. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de. Vamos ver como um jovem era tratado no período bíblico e como que a Bíblia lida com o jovem, ou melhor, como Deus trata o jovem. Vamos começar pela história de um homem que não tinha nada de jovem, que era o caso de Jó. Resumidamente, a história de Jó é a seguinte: Jó fica doente, perde tudo, está sofrendo ali com seus amigos, e esses amigos que estavam próximos de Jó começaram a discutir com ele porque Jó dizia que estava sofrendo muito. Todo o livro de Jó é um diálogo ali entre Jó e seus amigos. Esses amigos estavam ali tentando consolar Jó. E você vai perceber que durante toda a história só existem 3 amigos, mas no capítulo 32 do livro de Jó, surge um quarto personagem que não foi citado, que não teve seu nome contado entre os amigos de Jó. Jó dizia que não tinha motivos para tanto sofrimento, enquanto seus amigos diziam que se ele estava sofrendo
é porque ele tinha alguma culpa, algum pecado. Esse personagem aparece no capítulo 32 e ele entra na conversa. Ele estava ouvindo toda a conversa ali. Vamos ler então o capítulo 32 do livro de Jó, do versículo 1 ao 5. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Para impressionar, cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você. Eliú era jovem. Ele não podia falar porque ele era jovem. A cultura daquela época era esperar os mais velhos falarem primeiro. Vamos destacar aqui que Eliú se indignou contra eles, e essa é uma das características do jovem atual. O jovem tem um alto senso de justiça, todo jovem fica indignado com as coisas. Os jovens da igreja hoje estão questionando por que a igreja é assim. E outra característica dos jovens aqui representados por Eliú é que ele não está nem do lado de Jó e nem do lado dos amigos de Jó. Ele tinha um lado independente, uma visão nova do mundo. Ele entra na conversa tendo uma nova visão, porque a visão dos amigos de Jó e também do próprio Jó eram velhas. Enquanto os amigos de Jó diziam, você é pecador, e Jó dizia, eu não sou pecador, Eliú dizia, vocês estão errados de acusá-lo, porque vocês estão usando os argumentos errados. E você, Jó, está errado porque você se defende sendo um pecador. Eliú achava que todo mundo estava errado. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Eliú estava fazendo ali uma introdução pelo simples fato dele ser jovem. Você percebe que ele faz uma introdução para poder falar, e ele fala pelo capítulo 32 ao 37, até que no capítulo 38 Deus entra em ação. Vamos destacar aqui uma frase no capítulo 33, no versículo 3,
onde Eliú diz: as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferam o puro saber. Essa também é uma das características da juventude atual. Ele pensa que o que ele fala está perfeitamente correto. No capítulo 36, no versículo 2, ele fala: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Ele termina de falar no capítulo 37, no capítulo 38, Deus entra para acabar com a discussão. E o interessante, que vocês vão começar a notar a partir de agora, continuando a partir do versículo 38, é que Deus não entra dando nenhuma das respostas que eles queriam. Não usa nenhum dos argumentos de Eliú. Ele fala contra os 3 amigos de Jó, mas não usa nenhum dos argumentos de Eliú. Tirando as palavras de Eliú no capítulo 32 ao 37, ninguém menciona ou mesmo fala com Eliú. Deus não dá atenção alguma para Eliú. Jó também não dá. Os amigos de Jó também não dão nenhuma atenção. E ele que dizia ser o Senhor da sabedoria, segundo Eliú. Que ensino podemos tirar do fato de que tudo que o jovem Eliú falou foi ignorado? Conforme eu disse anteriormente, o pensamento hebraico da época dava a entender que o jovem não deveria falar em algumas situações, porque ele não tem experiência, mas apenas ideias. Existem certas coisas que você só vai compreender melhor depois que você tiver a vivência. Exemplo, só é possível falar de uma vida de casado, não importa quanto conhecimento você tenha sobre o assunto, apenas depois que você estiver casado. Só é possível você falar, por exemplo, da educação de filhos quando você tiver filhos. E você, jovem, pode perceber em sua própria vida que muitas vezes você falou algo e depois percebeu que estava errado. Comigo também é assim. Sabe qual a diferença entre o jovem Eliú e os jovens chamados por Deus? Porque Eliú, apesar de falar de Deus, não conhecia a Deus. Eliú o tempo inteiro fala da sua própria sabedoria. Ele fala de si. Ele diz que está agindo por Deus. O seu discurso só fala isso. E isso é muito comum entre os jovens de hoje. Muitas vezes nós temos ideias que estão focados em nós mesmos. Você com certeza já ouviu um jovem ou uma jovem aí, entre os seus 15, 16, 17 anos, dizendo assim: eu nunca sofri tanto na minha vida, eu nunca fui tão injustiçado. Porém, quando você cresce, você percebe com o tempo que existem coisas piores que devem ser superadas. Você percebe que aquilo que você disse anteriormente, quando jovem, era apenas uma fase. Você é apenas um jovem. Jovens têm poder para vencer o maligno, mas sem Deus na sua vida, você é como um Eliú, um digno de ser ignorado. Se eu olhar ao meu redor, eu posso te encontrar. Os meus ouvidos pra tua voz atentos vão estar. Se distraído, posso até não perceber, mas tu comigo estás. Eu sei que comigo estás. A tua voz eu posso ouvir na suave brisa soprar. Vejo os sinais da tua existência em cada estrela brilhar. Mesmo que às vezes não te sinta ou não te ouça falar, eu sei que aqui estás. Eu sei que comigo estás. Hoje nós pensamos que a igreja vai nos beneficiar sendo jovens. É sempre pensando, o que vão fazer para mim? Deus não vai te usar porque você é jovem. Ele vai te usar porque você tem um relacionamento com Ele. Se você for um jovem de Deus, você pode ter certeza que você vai ser forte e a palavra de Deus vai permanecer em você. Na sua igreja, onde sentam os jovens? Lá no fundão ou lá na frente? Antigamente os velhinhos sentavam na frente, mas os velhinhos vão morrendo. Hoje em dia, na igreja, os últimos lugares estão preenchidos, diferentemente dos lugares da frente.
você senta lá no fundão e fica no celular, você está dizendo que aquele culto, aquela programação, tudo que está acontecendo ali na igreja não te interessa. Se você é cantor, por exemplo, você canta e sai, não fica ali no culto, ou você sai e fica ensaiando lá fora, poxa, não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para você pregar lá na frente, não foi para você estar lá fora se escondendo atrás de sua voz, que talvez seja realmente linda, mas você não está usando a voz com propósito. Isso serve para todos que possuem ministérios e que ignoram o culto a Deus. A maioria das igrejas e denominações estão com problemas quanto às programações e eventos para jovens. Por que você acha que não tem ninguém lá? Porque é aquele trabalho mal feito, aquele culto mal feito, porque você não usa sua criatividade. Na internet nós vemos muitos jovens se destacando por estarem fazendo grandes coisas, mas para a igreja é sempre a mesma coisa. Querem coisas novas na igreja, mas não fazem nada de novo. Tem que criar, inovar. Se o mundo consegue criar coisas novas, nós também podemos criar. Seria bom ver o jovem criando alguma coisa e o mundo copiando, como era há algum tempo atrás. O mundo cria coisas novas e os jovens continuam no mesmo lugar. Se você analisar bem, você vai perceber que a maioria dos profetas da Bíblia foram chamados por Deus na sua juventude. A mesma Bíblia que conta a história de Eliú, conta também a história de Davi, que foi chamado para ser rei quando ainda era um menino. Ele conta a história de Daniel, que foi um dos maiores profetas da Bíblia. É possível agora compreender o que o texto bíblico citado no início quer dizer com o relato de Eliú e de como o jovem era tratado no tempo da Bíblia. Você pode ter ótimas ideias, mas você precisa uni-las à experiência, a pontos de vista de uma vivência que você, como jovem, ainda não tem. Siga nossas redes sociais através do link na descrição deste podcast.